Bom dia, agora vai. Seja bem-vindo à live para a gente falar de marketing. Hoje o tema da live vai ser listas de e-mail. Para que serve, qual que é a importância e como que você tem que fazer para criar uma lista. Então vamos lá. Listas de e-mail. Tem um americano que eu gosto muito, que eu sou muito fã, é o Jeff Walker. O que o Jeff Walker fala? Jeff Walker diz que ter uma lista de e-mail é ter a licença para imprimir dinheiro. Tamanho o poder que é uma lista de e-mail. Então, por que isso? Porque imagina o seguinte, se você vende um produto, você oferece um serviço, como que você divulga esse produto, esse serviço? Claro que você vai divulgar nas redes sociais, você vai fazer anúncios, você sempre vai ter que correr atrás do seu potencial cliente. Mas uma lista de e-mail significa que você tem o contato daquela pessoa, né? Você tem o nome e o e-mail preferencialmente, você pode ter até outras informações, mas vamos partir do básico. Você fazer uma lista de e-mail significa que você consegue acessar aquelas pessoas quando você quiser. Então, Kelly, mais gente entrando aqui na live. Quem puder falar de onde você fala e o que você faz, porque eu vou dar alguns exemplos aqui, de repente eu dou um exemplo de alguma coisa do seu negócio. Tá? Então hoje estou falando sobre listas de e-mail. A lista de e-mail, então, para que serve? Imagina que você está vendendo um produto ou oferecendo um serviço. Você consegue, através de uma lista de contatos, listas de e-mail, entrar em contato com aquela pessoa quando você quiser. Diferente das redes sociais, que você vai aparecer para as pessoas quando as redes sociais acharem que é interessante que você apareça. Então, uma das vantagens, você tem a propriedade daqueles contatos e você consegue acessar aquelas pessoas. Então, vamos lá. O Paulo está falando que é de BH, trabalha como professor e coach. Então, Paulo, seja bem-vindo. Você tem algumas dúvidas, mas você vai ouvir primeiro. A Kelly Santos também é de Belo Horizonte e trabalha com cursos de automaquiagem. Que legal, o pessoal de BH em peso aqui, hein? Minha família é de BH também. Então um abraço aí para todo mundo de BH. Então, Paulo, pode deixar. No final, um pouquinho antes de acabar, você vê se eu não abordei a sua dúvida e aí eu respondo para você. O que eu estava falando então? Da lista de e-mail, que a vantagem é que você consegue acessar as pessoas quando você quiser. Eu vou te dar um exemplo meu. Há 2 meses atrás, eu trabalho com marketing há quase 20 anos. Mas há 2 meses atrás, eu comecei a me preocupar com meus contatos, com a minha lista de e-mail. Então, o que eu vou te falar agora, eu vivenciei isso nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 meses, então, eu comecei a trabalhar com esse foco, né? Tem muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu poderia acessar via e-mail, mas eu comecei a trabalhar essa lista de e-mail de um jeito diferente. Falando de lista de e-mail, a princípio você pode pensar assim, não, então eu vou colocar todo mundo que eu conheço nessa lista de e-mail e vou começar a mandar os e-mails para elas, avisando que, sei lá, eu estou fazendo vídeos de marketing, por exemplo. Ou, Paulo, avisando que você é coach. Ou então, a Kelly, avisando que tem os cursos de maquiagem. Então, pode ser uma tendência natural da gente querer colocar os nossos contatos e quem a gente conhece nessa lista. Porém, uma observação aqui é que essas pessoas, será que elas são as pessoas que vão comprar o seu curso de coach e vão comprar o seu curso de maquiagem? Talvez sim, mas talvez não. Então, a lista de e-mail que eu comecei a fazer de 2 meses para cá não é uma lista necessariamente de pessoas conhecidas, mas é uma lista de pessoas que eu acredito que ganhem muito com o que eu tenho para oferecer em termos de conteúdo. Então, que conteúdo que é? Dicas de marketing para empreendedores. Qual é o público-alvo? Empreendedores. Que tipo de empreendedor? Empreendedor mão na massa. Aqueles empreendedores que têm que cuidar de finanças, RH, operação e, além disso, cuidar de marketing. Então, focando nessas pessoas, eu comecei a produzir conteúdo. Então, eu produzi alguns conteúdos e, com a distribuição desses conteúdos, que eu já vou falar daqui a pouco quais são, eu comecei a alimentar essa lista. Nos últimos 2 meses, na verdade, a minha lista de e-mail, por exemplo, ela tem
Ontem eu olhei isso à noite, entrei no sistema para ver, eu tenho 451 pessoas cadastradas. São 451 pessoas que têm interesse em receber, que tiveram interesse no passado em receber conteúdos de marketing. Qual que é a diferença de ter o e-mail dessas pessoas e ter construído essa lista? Se eu quiser fazer uma oferta, se eu quiser divulgar alguma coisa para essas pessoas que tiveram no passado interesse em receber algum tipo de conteúdo de marketing, eu consigo ser muito mais eficaz do que simplesmente se eu pegar o meu conteúdo e postar numa rede social, ou se eu tiver que gastar dinheiro fazendo um anúncio. O e-mail está comigo. É difícil as pessoas mudarem de e-mail, mas pode acontecer de alguém parar de usar um Gmail da vida e passar para um outro e-mail. Mas é raro isso acontecer. Então, a vantagem de ter uma lista de e-mail é que você tem propriedade sobre aquilo. Ok, mas por que o Jeff Walker fala que a lista de e-mail é uma licença para imprimir dinheiro? Por quê? Você imagina o seguinte, vamos pegar esse exemplo, 451 nomes. Se eu chegar para essas pessoas e falar para elas, olha, eu tenho alguma coisa que pode te interessar, como por exemplo, um curso, tá? Se eu mandar para 451 pessoas, será que alguém vai se interessar? A chance é que sim, né? Não é possível que de 451 pessoas que estão cadastradas comigo hoje, ninguém se interesse por alguma coisa de marketing, algum curso de marketing, alguma mentoria, qualquer coisa. É só um exemplo. Então a gente está falando de 451 pessoas. Imagina se fosse 1.000. Qual é a chance? Maior. Imagina se fosse 5.000. Qual a chance de alguém se interessar? Maior ainda. E se fosse 10.000? E se fosse 100.000 pessoas? Então você entende o que o Jeff Walker estava querendo falar? Ter uma boa lista de e-mails e conseguir construir essa lista ao longo do tempo vai te fazer abrir enormes possibilidades para você oferecer o seu serviço para essas pessoas. Isso para todos os níveis, tá? Para empresa pequena, para microempreendedor, para profissional liberal, para empresa média, para empresa grande. Todo mundo trabalha a lista de e-mails, né? E como que você consegue construir essa lista? Você deve estar se perguntando. Como que você chega nesses números se você vai começar do zero? Pode ser que você já tenha bastante cliente cadastrado. Como que você adquire pessoas para sua lista? Como que você constrói a sua lista? Tem várias formas. Primeiro eu vou falar da forma tradicional. A forma tradicional é você ter um formulário no seu site, onde as pessoas vão entrar em contato com você, seja porque elas têm alguma dúvida, seja porque elas vão fazer um pedido. Qualquer formulário que você tenha no seu site, você coloca um checkbox, né, pedindo para a pessoa autorizar o recebimento de notícias de você. A pessoa autorizando, ela automaticamente, então, ela aceitou entrar na sua lista. Então ela está lá é um contato, é um prospect, é um lead que você adquire. Esse é o jeito antigo, tradicional, que pode ser feito. Você pode fazer isso daí hoje, inclusive, né? Não tem o menor problema. Ainda no jeito tradicional, você tem o jeito mais explícito, que é você perguntar se a pessoa quer entrar na sua lista, né? Deixando, por exemplo, um box no seu site, onde você vai ter lá, inscreva-se na minha newsletter, eu vou enviar uma newsletter a cada uma semana, a cada 15 dias, a cada mês. Então, essa é uma outra forma de você colocar pessoas na sua lista. Tá? São as formas tradicionais. Colocar na lista, e aí que muitos empreendedores, empresas cometem o erro, não adianta você adquirir aquele nome e não nutrir aquele lead. Não adianta você fazer a pessoa entrar na sua lista e você simplesmente esquecer dela, que é o que acaba acontecendo. Você já deve ter reparado isso. Tem um monte de site que você entra e que tem lá a newsletter, faça seu cadastro, receba novidades, e no final das contas você não vai receber novidades tão cedo, tá? Então não é esse o jeito certo. Você tem que alimentar aquela pessoa. Né? A pessoa entrou na sua lista, começa a mandar e-mails para ela de conteúdo que interessa a ela, tá? Não conteúdo vendedor. Não vai fazer o cadastro lá e começar a receber
de cara, uma promoção depois da outra e só venda, 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 quero vender meu serviço, quero vender isso, quero vender aquilo, não. No caso da Kelly, que mexe com maquiagem, seria interessante se a pessoa se cadastrasse numa lista de você e você desse as dicas, né? Então, de repente, agora que a gente, sei lá, está chegando perto do Natal, não sei se tem algumas festas mais temáticas que exigem algum tipo de maquiagem, eu não entendo muito do assunto, de repente você vai dar dicas de maquiagem para o dia a dia, maquiagem para festa, maquiagem para o trabalho, aonde comprar, o que comprar, como fazer, os 10 erros, né, de quem tenta fazer a maquiagem por conta própria. Então tudo isso pode ser um conteúdo interessante que você pode oferecer para as pessoas que se cadastram na sua lista. Mas voltando, isso tudo que eu falei é o jeito tradicional de você adquirir pessoas para sua lista. Esse jeito pode demorar um pouquinho para surtir efeito, porque é um jeito reativo. A pessoa chegou no seu site por algum motivo, e aí ela teve que ter uma ação de se cadastrar para receber alguma coisa que ela nem sabe o que é. Então, assim, você fica na esperança lá que chegue esse contato. Por isso que isso é o jeito tradicional. Qual que é o jeito atual? Qual que é o jeito mais nobre? É você trocar, fazer uma troca. Sabe, você dá o conteúdo para a pessoa e a pessoa te dá o nome e o e-mail, no mínimo. Nada mais justo se o seu conteúdo for bom. Por exemplo, você entra num site lá, num tema super interessante que você quer ter acesso, e aí você tem lá a propaganda lá, baixa aqui o e-book sobre como fazer tal coisa. E aí você vai, clica lá para baixar, a pessoa te pede, ok, baixa, me dá o seu nome e seu e-mail. E aí, além disso, tem a pergunta, você aceita receber mais informações sobre esse tema? Né? Sempre você vai ter que ter o que a gente chama de opt-in. Opt-in é um termo em inglês que significa que a pessoa aceitou entrar na sua lista. Não basta pegar o nome e o e-mail, tá? Você tem que pegar o nome e o e-mail e fazer com que a pessoa aceite receber os seus comunicados, tá? É lógico que se a pessoa não aceitar receber os seus comunicados, você tem o direito legítimo de mandar um e-mail, pelo menos agradecendo aquela pessoa. Não tem nada de errado você mandar um obrigado por ter baixado o seu e-mail. Você também pode mandar um obrigado por ter baixado o meu material. Você achou, foi interessante para você, serviu alguma coisa? E ponto. Né? Isso é legítimo, você pode mandar esse e-mail. Como é que você pode oferecer? Que tipo de conteúdo que você pode oferecer? Você pode oferecer, assim como eu falei, um e-book. Você ensina alguma coisa? Então você pode oferecer um e-book. Deixa eu só falar oi aqui pro Anderson Cakes, que acabou de acordar. Ele que escreveu, tá? A Andréia Galati falou que tem uma ótica em São Paulo. E a Cris falou que tem um mercadinho. A Cris, ela fala do Rio Grande do Norte, é isso? Então, quais são os tipos de conteúdo que você pode oferecer para as pessoas em troca do nome delas? É como se fosse um pedágio. Eu quero o seu nome, mas eu te ofereço alguma coisa interessante. Ó, acertei, hein, Cris? Só não conheço a cidade, mas nem o estado, infelizmente. Então, como que você pode... Que tipo de conteúdo? Um e-book. Você pode ensinar alguma coisa. O Anderson Cakes, ele tem uma... Ele dá aulas de decoração de bolos, por exemplo. Né? Isso é real. Ele já participou de outras lives e a gente já conversou bastante a respeito. Então, se o Anderson fosse fazer alguma coisa a fim de atrair pessoas para uma lista dele, para ele manter esse contato, criar uma base de potenciais clientes, ele poderia fazer um curso, um e-book ensinando alguma técnica específica de como fazer uma decoração de bolo, né? Ele poderia fazer um vídeo, uma videoaula, ou uma série de aulas, né, explicando como que faz a decoração do bolo, né? Normalmente,
esse vídeo que ele faria para atrair as pessoas para a lista dele seria uma coisa gratuita, tá? A ideia aqui é você trabalhar como se fosse um imã, criar um conteúdo que seja um imã para você trazer as pessoas até o seu site, tá? Não é a ideia aqui, não é vender nesse primeiro momento, e sim construir a sua lista. Então o Anderson poderia fazer um vídeo sobre como fazer uma decoração de um bolo específico para uma ocasião X. Ele poderia fazer um infográfico. O que é um infográfico? É como se fosse um diagrama, pode ser uma página, pode ser um infográfico, pode ser uma página comprida, onde ele colocaria, sei lá, os 10 ingredientes, né, que precisa para fazer o bolo, e ele faria os desenhinhos daquilo tudo, ou então os 10 passos para você fazer uma boa decoração de bolo. É uma coisa bem visual, tá? A vantagem do infográfico é que ele é compartilhado muito facilmente nas redes sociais. As pessoas gostam de compartilhar infográfico, então é uma opção também. Assim como poderia ser um artigo, poderia ser alguma coisa em forma de texto também. Então as possibilidades são enormes. Eu só queria fazer 2 observações. Tem um termo que eu falei, que é o opt-in. Então o opt-in é a autorização das pessoas para as pessoas entrarem na sua lista. Por isso que eu digo, no começo, né, você não tem a tendência de querer colocar os seus amigos na sua lista, mandar os comunicados para eles. Mas eles não fizeram opt-in, né? Você não sabe se eles querem receber seus materiais. Você pode convidar, né? Convidar não faz mal nenhum. Você chega pro amigo, manda um e-mail pro amigo e fala, olha, estou começando a fazer uns conteúdos de marketing, se você quiser receber, posso te colocar? Você pode convidar via WhatsApp, convida via Instagram. Mas se a pessoa falar assim, ah, legal, quero receber, ok. Né? Só evita de colocar as pessoas que você conhece na sua lista sem elas terem feito o opt-in. Se você não sabe, em 2020 entra uma nova lei de proteção de dados, entra em vigor a nova lei de proteção de dados aqui no Brasil. Ela já existe lá fora, ela é conhecida como GDPR. E essa lei vai, assim, pegar forte nessa questão de privacidade, como que você usa os dados das pessoas. Então, se você se preparar desde já, ter um bom site que faça opt-in e você ter todos os... você já está em conformidade com essa lei, você já sai na frente, você já fica preparado para 2020. Então, opt-in é um termo. O segundo termo tem tudo a ver com essa live, que é o termo lead magnet. O que é o lead magnet? É um imã de atração de leads. O contato, esse nome e o e-mail que você recebe através do seu conteúdo, ele é chamado de lead. Lead, né? As empresas costumam chamar esses contatos de lead. Então você tem a equipe de vendas lá, você faz um site, faz toda a sua campanha de atração de leads, né? Você desenvolve um conteúdo, deixa isso disponível, as pessoas que vão lá baixam, deixam o nome e o e-mail. Esses leads você entrega para a equipe comercial trabalhar em cima deles. O lead magnet é o nome dado a esse material que você vai produzir, que pode ser, como eu falei, pode ser o vídeo, pode ser o e-book, pode ser o curso, pode ser qualquer coisa, tá? Basicamente, então, esse é o foco da live de hoje. Conscientizar você que uma lista é um trabalho de formiguinha. Assim como eu falei, há 2 meses atrás eu não tinha praticamente nenhum contato na lista. Hoje são 451 pessoas, recebendo uma média de 8 novas pessoas por dia. Eu espero que essa lista daqui 1 ano, 2 anos, esteja cheio de empreendedores como vocês aí, para eu poder fazer os vídeos para vocês, trocar informação, convidar vocês para conversar comigo ao vivo na live. Enfim, tudo tem um começo. O Paulo tinha uma pergunta. Paulo, esse é o momento então. Enquanto o Paulo escreve a pergunta, deixa eu só falar então que tipo de conteúdo que você pode oferecer. Vou te dar um exemplo do meu caso. Eu tenho 2 materiais que servem como um lead magnet, ou seja, 2 materiais que eu distribuo em troca do nome e do e-mail. São eles
o glossário de termos de marketing. Então, se você quer ter acesso a um glossário com mais de 100 termos de marketing, é só entrar lá no meu site e fazer o download desse glossário. Esse é um dos materiais que eu uso nessa estratégia de construir a lista. E eu tenho mais um material também, que é o mapa do marketing. O mapa do marketing é um PDF de uma página, onde, de uma maneira visual, como se fosse um mapa mental, não é exatamente isso, mas de uma maneira visual, eu mostro todas as ações que os empreendedores podem fazer para atrair mais clientes e fazer marketing nas empresas, né? Então, esses dois materiais. Qual que foi uma coisa legal? Que tendo dois materiais, você começa a ter base comparativa, né? Então, assim, qual que é o material que tem me atraído mais contatos? O mapa do marketing, que ensina como fazer, quais são todos os passos que você tem que fazer para fazer marketing direito na sua empresa, ou um glossário que tem mais ou menos 100 termos de marketing. Quando eu lancei um e outro, eu não sabia a resposta. Hoje eu sei. Hoje eu sei que o glossário, tem muito mais gente interessada no glossário do que no mapa do marketing. Então você pode fazer isso também. Você pode criar um conteúdo, deixar ele para download, e enquanto isso você cria um outro conteúdo, porque você vai ter que saber qual que deu mais certo ou não. Quem perdeu a live vai poder assistir depois, ela vai ficar disponível por 24 horas, né, aqui no Instagram. Se você se cadastrar... Ô Paulo, cadê sua pergunta? Aqui, chegou a pergunta. Como faço para abordar esse cliente e fazer com que ele aceite receber os meus conteúdos? Tá bom, então você tem o seu cliente, você tem um potencial cliente e você precisa fazer o convite, né? Você pode fazer esse convite, faz uma vez, porque se você fizer mais de 2, 3 vezes, pode ser considerado como um spam ou um e-mail não autorizado. Você pode entregar alguma coisa de valor para ele. Você não precisa... Você pode convidar ele, via WhatsApp, quando ele estiver no telefone com você, dependendo do relacionamento que você tem, convida ele, olha, entra na minha newsletter, faz uma live. Eu não estou fazendo uma live aqui, eu não estou convidando vocês a entrar no meu site. Eu ainda não falei uma coisa que é interessante, que eu queria fazer esse convite daqui a pouco. Mas você faz uma live, você convida as pessoas, ou então, né, você pode criar um conteúdo relevante, né? Você cria esse conteúdo e aí você manda para as pessoas, perguntando para elas, pedindo para elas baixarem esse conteúdo. Quando elas baixarem o conteúdo, elas vão... você coloca o campo lá para elas autorizarem ou não o recebimento dos seus comunicados regulares, tá? Mas assim, produz conteúdo. A resposta de um jeito simples é: produz conteúdo. Você vai divulgar nas suas redes sociais que você tem determinado conteúdo. Você pode até fazer propaganda. Nas 4 últimas lives que eu fiz... Deixa eu passar o vento aqui. Nas 4 últimas lives que eu fiz, eu falei de campanhas que você pode fazer no Facebook e no Google, investindo coisa de R$5 por dia em cada rede social. Não precisa nem investir tanto. Você consegue pessoas para fazer o download do seu material. A questão toda é: você vai ser atrativo quando o seu conteúdo for interessante. As pessoas vão querer. Você pode colocar na assinatura do seu e-mail. Então você está mandando e-mail, quando você mandar e-mail para as pessoas, vai ter lá na sua assinatura de e-mail: olha, tem um conteúdo tal. Quando a pessoa baixar, aí você vai ter o contato dela, você vai ter a autorização dela para entrar no seu mailing. Então são várias as maneiras. Ah, tá. Agora que eu estou vendo, Paulo. Paulo está falando assim: ele tem um banco com 20 mil e-mails que não foram adquiridos por leads. Posso mandar e-mail para enviar conteúdo? Tá. Esses 20 e-mails, então, não foram pessoas que autorizaram o conteúdo. A resposta vai depender, e isso tem se discutido na Europa com essa questão do GDPR. Esses 20 mil e-mails, se você entrar em contato com eles, é alguma coisa legítima
do seu negócio? Se for, você pode mandar e-mail. Isso é aquela parte subjetiva da lei. Por exemplo, se essas 20 mil pessoas foram pessoas que compraram na sua loja virtual, elas fizeram negócios com você, e você está querendo mandar um e-mail para elas, convidando para elas baixarem um conteúdo. E aí nesse conteúdo você coloca lá o formulário para ela aceitar, receber mais comunicados de maneira regular, mensagens de marketing, tá? Se for essa situação, beleza. Então você legitimamente adquiriu esses 20 e-mails, porque você fez negócio com essas 20 mil pessoas, e aí você agora está pedindo autorização para elas entrarem nas suas campanhas de marketing. Aí sim. Agora, se essas pessoas foram adquiridas por um mailing, compra de mailing, essas coisas, aí não. Aí realmente não é o caminho. Até porque você vai ter uma taxa de retorno bem baixa. Vale muito mais você ter uma lista de pessoas altamente engajadas do que uma grande lista de pessoas não tão engajadas com você. O que eu quero dizer com isso? Alguns exemplos, vou te dar alguns exemplos. Tem gente que consegue, com uma lista de e-mails, ter uma taxa de conversão muito alta, como, por exemplo, 60%. Imagina isso, você mandar um e-mail oferecendo o seu produto e o seu serviço e 60% da sua lista comprar. Tem gente que consegue uma taxa até mais alta. Mas por que essas pessoas conseguiram essas taxas tão altas? Porque são pessoas altamente engajadas. A gente está falando de 60% de quanto? De repente é 60% de uma lista de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, né? Então essas pessoas conseguem ter uma proximidade com seus contatos muito grande, gerando um engajamento muito alto. Agora, se você tiver uma grande lista, é muito provável, dependendo do nível de engajamento dessas pessoas. E o que eu quero dizer com o nível de engajamento? Quer dizer assim, o quão próximo você é dessas pessoas, né? Essas pessoas fizeram negócios com você. Uma coisa que a gente sempre ouve falar, né, em relação a listas de e-mail, você tem que tratar cada pessoa como se ela fosse de maneira única, né? Como se ela fosse única, como se você conhecesse ela. Então, uma outra dica é, sempre que você tiver uma lista, ou começar a construir uma lista, pergunta mais alguma coisa sobre essa pessoa. Não deixa ela colocar só o nome e o e-mail, porque isso é muito vago, né? Quando a pessoa se cadastra no meu site para receber a newsletter, ou para receber algum material que eu desenvolvi, eu sempre pergunto para ela assim, eu deixo um campo aberto, onde eu pergunto, fale-me um pouco mais de você. Aí a pessoa escreve, eu tenho uma loja disso, eu tenho uma loja no shopping, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando eu vou deixar elas arquivadas no meu Excel, que na verdade não é um Excel, mas como se fosse, eu já classifico essa pessoa. Eu pergunto eu classifico ela se ela é empreendedora, se ela é estudante. Você tendo mais informação, o benefício disso é que você vai conseguir, de repente, fazer uma oferta um pouco mais direcionada a essa pessoa. Então, porque segmentos diferentes, setores diferentes, demandam estratégias diferentes, tá? O Paulo complementou aqui. São pessoas do seu nicho de educação e você foi criando essa lista por pesquisa online mesmo, né? Então, o que eu te recomendo, Paulo, é que você tenha uma nova estratégia daqui para frente. Atraia essas pessoas para você, para elas se cadastrarem. Inverte aí. Você falou que você foi atrás dessas pessoas, você fez pesquisas. Inverte. Faz essas pessoas virem atrás de você. Por que essas pessoas então viriam atrás de você? Qual que é o material bem interessante que você vai produzir, que você vai deixar disponível no seu site, que você vai colocar no Facebook, que você vai colocar no seu Instagram, você vai fazer uma live para falar sobre isso. E aí você distribuindo esse material, você divulgando para as pessoas que você tem esse material, você vai começar a atrair pessoas para o seu site. E aí sim você vai construir essa lista. E isso é possível. O exemplo que eu te dei. Há 2 meses atrás,
0 pessoas na lista, agora eu tenho algumas pessoas. Como que elas vieram? Todo dia vem umas 8 pessoas, 10 pessoas. Por quê? Porque elas se interessam pelo glossário de termos de marketing. Eu ia imaginar que 8 pessoas por dia iam se interessar pelo glossário. Você com certeza, você vai ter alguma coisa que você vai ser atraente para o seu público-alvo. Eu só inverteria essa estratégia. Ao invés de você ir lá achar essa pessoa, faz essa pessoa chegar até você e te achar. Beleza? Preciso... o Thompson entrou aqui. Paulo, o Thompson acabou de entrar na live aqui. E ele é um grande fera da educação, hein? Depois vocês trocam figurinhas aí. Vou encerrar por aqui a live. São 9 horas, quase que eu derrubo o celular. São 9 horas. Obrigado a todos que participaram dessa live. E eu queria só deixar um recado final. Eu tenho uma newsletter que eu mando semanalmente para quem tiver interesse em receber dicas de marketing por e-mail. Além de todo o conteúdo que eu produzo nas redes sociais, você pode receber dicas no seu e-mail. O legal dessa newsletter, uma curiosidade, é que se você se cadastrar nela hoje, agora, às 9 horas, toda semana, no mesmo horário, você vai receber essa newsletter. Tá? Cada semana, uma dica nova. E nessa newsletter também que você vai ter acesso às outras lives que eu fiz com um link permanente. É gratuito, uma cortesia aí que eu ofereço. Gosto de produzir conteúdo, trabalho com marketing há mais ou menos 20 anos. Gosto de oferecer conteúdo, marketing digital, tem muita novidade acontecendo. Gosto de fazer vídeo. Então, se você quiser fazer parte dessa lista, entra lá no meu site, se cadastra já. Ok? Olha, obrigado a todo mundo que participou. Então, obrigado Paulo, obrigado Thompson, obrigado Kelly, obrigado Cris, obrigado Márcia. Obrigado Rita, Andréia, todo mundo que entrou, tá bom? Fico por aqui e antes de eu encerrar essa live eu só queria que você visse um pouco do que é o Parque do Ibirapuera. Olha que paz, olha que lugar incrível, adoro isso aqui. Falei demais hoje, hein? Beleza? Obrigado. Até mais. Boa semana a todos. Coragem. Vou tomar um café agora. Tchau.